Oi, gente! Hoje eu vou estar falando sobre um caso francês que aconteceu na cidade de Gray-la-Ville, na França. Foi o assassinato de Alexia Fulliot-Daval. Gente, eu não sei falar francês, então qualquer pronúncia que eu falar errado aqui, vocês me perdoem, tá? Enfim, vamos lá. Jonathan e Alexia se conheceram em 2005, começaram a namorar e em julho de 2015 eles decidiram se casar. O casamento deles até então era normal, algumas discussões, mas nada que fosse considerado absurdo. E aí o que aconteceu? A Alexia ela tinha 29 anos, ela trabalhava num banco, os seus amigos e familiares disseram que ela era uma pessoa super extrovertida, ela era atleta, ela gostava muito de correr. E o Jonathan, ele tinha 34 anos na época, ele era analista de sistema. E os amigos e familiares diziam que ele era um cara quieto na dele, porém, ele era muito prestativo e ele era muito amigo, ele sempre estava disposto a ajudar. Enfim, o, o Jonathan e a Alexia tiveram uma discussão dia 28 de outubro de 2017. E aí, a Alexia resolveu sair para caminhar, para correr, aliás. Isso era por volta das 5 horas da manhã. E as horas foram passando, ela não voltou. E o Jonathan começou a ficar preocupado, começou a ligar para ela, ligar, ela não retornava, ela não atendia ligação. E aí ele resolveu ligar pro cunhado dela, que é casado com a irmã dela. Ligando para ele, eles percorreram tudo, quais eram os locais que ela corria, nada da Alexia. E aí lá por volta de 12h30 eles resolveram ir na delegacia. Quando eles chegaram na delegacia, eles fizeram um BO, contaram o que estava acontecendo e esperaram as investigações. 2 dias depois, o corpo da Alexia foi encontrado em uma floresta perto de Gray-la-Ville, floresta de molhos, é uma floresta bem perto da cidade. E o corpo dela foi achado parcialmente queimado, tinha sinais de estrangulamento e o corpo dela estava todo coberto de folhas secas. Bom, como era uma cidade muito pequena, teve várias homenagens para ela. O Jonathan e os pais dela sempre estavam presentes, sempre chorando, no luto, claro. Os pais dele também acompanhou ele várias vezes. Porém, 3 meses depois de investigações, de várias procuras em relação ao assassino da Alexia, o caso estava sendo apurado como assassinato. Os investigadores foram falar com os vizinhos e colegas do Jonathan. E eles falaram que no dia que ela havia desaparecido, ele teve algumas saídas suspeitas. E aí eles pressionaram o Jonathan. E ele confessou. 3 meses depois do assassinato, ele confessou. Quando ele confessou, a cidade inteira se revoltou. E aí ele confessou, ele disse que eles tiveram uma briga muito feia, porque a Alexia queria filhos, ele tinha disfunção erétil, ele já tinha feito alguns exames e tinha constatado que ele também era infértil. E as palavras dele, do advogado dele, dizia que havia as brigas que eles tinham, havia violência, só que era da parte dela, isso é o advogado dele falando, e que a Alexia humilhava muito ele. Um dos motivos para ele confessar é que houve um roubo, depois que ele já tinha falado que ele tinha matado ela, e ele não falava o motivo, aí foi a hora que ele foi falar, foi o seguinte: aconteceu um roubo na casa dele, e a única coisa que levaram foi os objetos sexuais que estavam do lado da cama da vítima, um álbum de fotografia do casamento e vários vídeos que ele diz que eram dos dois. E aí ele sentiu falta de 2 objetos que eles usavam e os policiais acharam muito estranho, entendeu? Porque só roubou isso e falou que tinha joias dentro da casa, tinha televisão, tinha um monte de coisa que geralmente o ladrão leva e não levou, só levou isso.
E aí o que aconteceu? O juiz negou, falou que não acreditou em acidente, que isso não foi um acidente, que ele mentiu em relação a isso. E aqui no Brasil entra como feminicídio, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um homicídio praticado contra a mulher, decorrente de um fato dela ser mulher. Ou ocorrência de violência doméstica. A Lei 13.104 de 2015, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio. Ressalta-se que, por se tratar de um crime doloso contra a vida, o que é o doloso? É aquele que tem intenção de matar. O processamento e julgamento do delito se dão pelo rito especial do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é aquele que as pessoas ficam assistindo, o juiz vai escutar as testemunhas, vai escutar o réu, vai escutar os pais da vítima, no caso, entendeu? É aquele que dá para você, qualquer pessoa interessada pode assistir. Deve ficar claro que não existe crime de feminicídio como crime penal autônomo. O tipo penal é homicídio com a agravante do feminicídio. Lembrando também que o Brasil é o 5º país que mais mata mulher no mundo, tá? Todos os dias, elevadas estatísticas de violência contra as mulheres nos mostram que um número grande ainda são submetidos a uma forma de violência, tais como assédios, estupros, tortura, violência psicológica ou física, agressões domésticas e perseguições. No artigo 121 do Código Penal, as causas de aumento de pena do feminicídio têm como que a pena do feminicídio ela vai ser aumentada em 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou com algum tipo de deficiência, e a mais grave é na presença do seu descendente ou antecedente da vítima. Em relação à confissão dele, no seu artigo 65 do Código Penal, se descreve circunstâncias que sempre atenuam a pena, e no inciso 3º, a linha D, diz que, confessada espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, faz uso das circunstâncias legal genérica da redução de pena. Porém, a confissão, para ser considerada como atenuante, deve ser fundada em decisão autônoma do autor, independente da natureza e motivação. A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer tipo de coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea e vale dizer que sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. Mas o STF já teve diversas maneiras de interpretar isso, tá, gente? Então não é assim, essa é a regra, a confissão é essa, mas, como dizia meu avô, cabeça de juiz é igual bunda de nenê. A gente não sabe o que sai. Então tudo vai interpretar o caso, como que ocorreu, quais são as provas, o que o cara falou. Então, tudo envolve o caso concreto, tá? O Jonathan, ele passou por perícia psicológica, tá, gente? Então, revelou uma personalidade obsessiva, com traços perversos e manipulador. Por outro lado, não foi decretado nenhum tipo psíquico ou neuropsíquico que pudesse abolir ou prejudicar o seu discernimento no fato. No momento do fato, aliás. Gente, isso é muito importante para um processo de extrema importância. Saber se a pessoa, na hora que ela estava praticando isso, ela era capaz de entender o que ela estava falando. E nesse caso, ele era totalmente capaz. Então, ele vai ser julgado pelo que ele fez, ok? Bom, o profissional, psicólogo ou psiquiatra qualificado em psicologia criminal ou psicólogo criminal
é que tem um conhecimento para tratar os perfis dos criminosos, a partir de análise dos fatores externos e internos. Então, eles vão ver toda a vida do criminoso, como que ele é, como que ele era com a família, o histórico dele em relação à infância, o que que ele passou, se ele já foi internado, se ele tomava algum tipo de remédio, se ele usava droga, tudo isso vai ser analisado. A principal função dos psicólogos no âmbito da justiça é auxiliar em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo. No Brasil, a prática jurídica psicológica foi reconhecida só em 2000, gente. Tipo, é super atual, tá? No Brasil, a psicologia jurídica tem diversas ramificações. Vai desde o cuidado da saúde mental de funcionários de um tribunal ou fórum, até casos de verificação de um abuso infantil. Apesar de ser uma área muito ampla, são poucos os psicólogos que se dedicam a ela, o que significa a possibilidade de uma carreira em quem busca essa qualificação. Então, quem está fazendo psicologia tem muita área aí, e essa é uma que está precisando bastante, viu, gente? Ajuda a gente aí. O primeiro ramo da psicologia forense a surgir foi a psicologia criminal. Foi realizado estudos psicológicos de alguns dos dois tipos mais comuns de delinquentes criminosos em geral, como, por exemplo, os psicopatas. De fato, a investigação psicológica desta sub-área apresenta, sobretudo, o trabalho sobre homicídios e crimes sexuais, talvez devido à sua índole grave. No dia 18 de 2 de 2019, o promotor declara o Jonathan culpado por homicídio doloso. O advogado Jonathan, obviamente, entrou com recurso porque foi para a prisão perpétua. A família da Alexia ficou extremamente revoltada porque eles querem que analisem em relação a suposto envenenamento que estava tendo da Alexia, que isso foi tudo premeditado, que não foi uma obra do acaso por causa de uma discussão. Então, tudo isso vai ser analisado no julgamento no tribunal do júri deles. Só que era para ser o julgamento no dia 19 de 2 de 2020. Por conta da pandemia, ela foi prorrogada para março de 2021, para a gente saber o que realmente vai acontecer, se vai diminuir a pena dele, se não vai. Como houve várias circunstâncias em relação a esse crime, várias coisas aconteceram, várias coisas foram descobertas, o magistrado ele vai analisar. Ele vai analisar, vai fixar uma pena base, que aqui no Brasil a gente chama de dosimetria da pena. Ele vai ver todos os atenuantes e agravantes, tudo que pode beneficiar o acusado ou prejudicar ele em relação aos fatos, para depois dizer quanto tempo ele vai ficar recluso. Antes aqui era 30 anos o máximo que a pessoa podia ficar presa. Depois do pacote anticrime foi para 40 anos, tá? Mas ainda tem muitas críticas em cima disso, ok? Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários que a gente vai dar uma analisada para poder responder para vocês. Se inscrevam no canal, a gente tá no Instagram também, tá? Se vocês quiserem seguir a gente lá, a gente vai deixar algumas dicas a mais sobre alguns casos, beleza? Um beijo, até mais!